Partilha de bens no divórcio. Como fica a divisão dos bens e das dívidas do casal que está se divorciando ou fazendo ali a dissolução de união estável. Vem entender comigo como fica essa divisão em cada um dos regimes de bens. Essa é uma série de vídeos sobre divórcio. Se a tua dúvida não está aqui nesse vídeo, assiste ele completo, depois dá uma olhada nos outros vídeos da série, pode estar lá aquilo que você quer esclarecer. Além disso, eu quero te dizer que eu faço live semanalmente. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para você me seguir em outras redes sociais. Se você é advogado e quer aprender comigo sobre criação de conteúdo ou sobre direito patrimonial, saiba que eu tenho 2 mentorias. Dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo se alguma delas pode te ajudar. Além disso, você pode adquirir o meu PDF, o mapa do divórcio. Nele você vai ter na palma da mão, de forma resumida, de forma detalhada e de forma bastante prática, tudo o que você precisa saber sobre divórcio, partilha de bens, dissolução de união estável e outras questões relacionadas a esse tema. Agora vamos ao conteúdo. Partilha de bens. Esse é um ponto principal para o casal que está se divorciando ou fazendo dissolução de união estável. Para tratarmos sobre a partilha de bens, a gente precisa inicialmente saber sobre o regime de bens deste casal. Por isso eu vou fazer aqui um apanhado sobre os regimes de bens vigentes no nosso Código Civil. Vou dar uma atenção maior à comunhão parcial de bens, que é o regime padrão, o regime mais escolhido entre os casais. Vamos começar analisando a partilha de bens no regime da comunhão universal de bens. Primeiro eu tenho que destacar aqui que este era o regime oficial, o regime padrão no Brasil até 1977. Isso quer dizer que se o casal não escolhesse um outro regime, este era o regime aplicado para todos. Pode ser que você esteja diante ali de uma certidão de casamento em que está escrito comunhão de bens. Às vezes fica essa dúvida, é comunhão parcial ou comunhão universal? Isso faz toda a diferença para a divisão do patrimônio, correto? Pois bem, basta a gente dar uma olhadinha ali na data do casamento. Se é um casamento antes de 1977, provavelmente é a comunhão universal de bens. Se depois de 1977, então a gente começou a aplicar como regime padrão, regime oficial, o regime da comunhão parcial de bens. Como fica a partilha de bens na comunhão universal de bens? Neste regime, tudo é patrimônio comum. Isso quer dizer que os bens que cada um tinha antes do casamento ou aquilo que eles adquiriram foram construindo durante o casamento ou os bens que eles receberam por doação ou por herança da família de cada um vira um todo e será partilhado de forma igualitária. Isso quer dizer 50% para cada um. Isso também vale para as dívidas, isso mesmo. Agora vamos às exceções. O que não entra na divisão de bens no regime da comunhão universal de bens? Eu falei que entra ali doação ou herança recebida, né? Mas existe uma exceção. Se essa doação ou se essa herança foi gravada com a cláusula de incomunicabilidade. Como que eu sei se aquele bem foi gravado com essa cláusula? A gente vai ter que verificar ali se existe um testamento, não é, gravando aquela herança com esta cláusula, ou se na escritura de doação dos bens adquiridos por doação foi gravado este bem com esta cláusula. Vai estar lá, cláusula de incomunicabilidade. Esta cláusula afasta o direito do cônjuge, mesmo na comunhão universal de bens. Isso quer dizer que este bem não será partilhado. Além desta cláusula como exceção, a gente tem ali os bens de uso pessoal, então um computador, uma máquina fotográfica, não é? Os bens que são objeto de trabalho. Além disso, os bens gravados de fideicomisso e os direitos do herdeiro fideicomissário.
Também não entra na partilha destes bens as dívidas anteriores ao casamento. Preste atenção aqui, tá? As dívidas durante o casamento entram. Agora, se a dívida foi realizada por um do casal em benefício do casamento, imagine ali que o noivo contraiu uma dívida para a festa de casamento, então sim, essa dívida será partilhada entre o casal, mesmo tendo sido adquirida antes do casamento. Ficou claro? Os proventos do trabalho, a renda de cada um, não comunica com o outro para efeito de divisão, de partilha de bens, exceto se ele fez acúmulo, né? Ele ou ela fez acúmulo deste valor, mas imagina que fez ali uma poupança, então essa poupança será partilhada. Também não entra na divisão pensões e outros tipos de rendimentos. Passemos a analisar agora o regime da separação total de bens. Existem dois tipos de separação de bens, não é? A chamada separação obrigatória e a separação convencional. A separação convencional de bens é aquele que os nubentes, os noivos, escolheram quando eles estavam ali definindo, né, como seria o casamento ou a união estável. É o regime definido pelo casal. Já a separação obrigatória, ela é imposta por lei, tá lá no Código Civil. Ele determina que pessoas maiores de 70 anos ou pessoas impedidas de casar, seja em razão da idade, né, aquelas pessoas ali entre 16 e 18 anos, ou ainda pessoas que não resolveram a partilha de bens do relacionamento anterior, não podem iniciar um novo relacionamento pela comunhão parcial de bens. Tem que ser, ou a separação total de bens, tem que ser a separação obrigatória de bens, não é? Para proteger ali esse patrimônio que ficou ali atrás. Lembrando que o STF decidiu, né, recentemente, que as pessoas maiores de 70 anos podem afastar esse regime. Por regra, acima de 70 anos, vou casar, coloca-se ali separação obrigatória de bens. Mas, se os dois quiserem, podem pactuar via escritura pública um outro regime, inclusive a comunhão universal de bens. Então, vamos entender melhor. Na separação convencional, não existe comunicação patrimonial, não é? Nada será partilhado. Já na separação obrigatória, por ser um regime imposto, os bens adquiridos na constância desta união podem ser partilhados desde que sejam adquiridos nessa constância e tenha havido ali esforço comum, tá? Você pode me perguntar, o que é esforço comum? O outro ajudou a pagar, ajudou a comprar? Olha, isso é um conceito aberto. Há quem entenda que esforço comum não é apenas dinheiro, não é? Investimento ali com patrimônio. Pode haver ali um outro tipo de auxílio para a aquisição daquele patrimônio, né? Apoio moral, ajuda na escolha, e isso pode ser partilhado. Então, esse bem adquirido ali com esforço comum do outro, mesmo estando em nome de um, pode ser partilhado na separação obrigatória. Mas presta atenção aqui, tem que fazer prova desse esforço comum. Tá, ok? O outro vai ter que provar que ajudou naquela aquisição. Obviamente, se existir litígio sobre este ponto, né? Vamos entender agora a partilha de bens no regime da participação final nos aquestos. Este é um regime muito difícil. É difícil de encontrar, inclusive, algum casal com este regime. Ele não é muito comum, porque ele é um pouco confuso até de entender, mas vamos lá, eu vou tentar esclarecer um pouquinho. Este regime, ele é considerado um regime híbrido, porque durante o casamento, ele se assemelha à separação total de bens. Aquilo que está no nome daquela pessoa será administrado por ela, né?
Não vai haver aí uma dependência, por exemplo, de assinaturas para vender, não é? Uma anuência para dispor deste patrimônio. Aplica-se a regra da separação total de bens. Agora, se ocorrer ali um divórcio, os bens adquiridos durante a constância desse casamento serão partilhados tal qual a comunhão parcial de bens. Então é como se fosse assim, durante a vigência do casamento, separação total, não é? Não há ali comunicação. Mas quando ocorrer ali o divórcio, a gente divide apenas aquilo que foi adquirido durante aquela união. Chegamos então ao regime da comunhão parcial de bens. Como eu falei, é o regime mais comum. Inclusive, é o regime aplicado quando da dissolução de união estável, quando essa união não era formalizada. Isso quer dizer que quando a gente está diante de uma união estável que não foi formalizada, não foi escolhido um outro regime, a gente aplica as regras da comunhão parcial de bens. Isso quer dizer que não importa no nome de quem está os bens adquiridos na constância dessa união. Havendo ali uma ruptura do relacionamento, metade de cada um. Pois bem, na comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável é dividido de forma igualitária, inclusive as dívidas. Há uma exceção para as dívidas, quando a gente comprova que elas não foram adquiridas para proveito do casal, não é? Quando aquele outro cônjuge não sabia da dívida, quando aquela dívida foi para beneficiar uma terceira pessoa ou para beneficiar exclusivamente um dos cônjuges, a gente pode afastar essa dívida ali da partilha. Não é fácil fazer isso, tem que provar. Não entra na partilha de bens os bens adquiridos por herança ou por doação, beneficiando apenas um do casal. Mas presta atenção aqui. Os frutos desses bens adquiridos por doação ou por herança são comunicáveis. Em outras palavras, imagine que a gente tem Maria e João, né? Regime da comunhão parcial de bens. Maria recebe por doação 3 apartamentos e coloca esses apartamentos para gerar renda, para locação. Né? Esta renda gerada durante o casamento, né? Seja esses bens adquiridos antes ou durante, não importa, as rendas geradas durante a união serão partilhadas entre o casal. A mesma coisa para bens recebidos por herança que geram renda. Vamos imaginar ali uma empresa, né? Uma área rural que tem ali uma produção agrícola. Este rendimento será partilhado entre o casal. Também serão partilhados na comunhão parcial de bens os bens adquiridos por fato eventual. É assim que a gente chama tecnicamente aquilo que a gente recebe ali por via de sorteio, loteria. Vamos imaginar ali aqueles sorteios de shopping, né, no final do ano, e um deles ganha ali um belo de um veículo. Pois bem, será partilhado com o outro em caso de divórcio. Na comunhão parcial de bens, assim como na comunhão universal de bens, não se partilha os bens de uso pessoal, não é? E os instrumentos de trabalho, tá? Agora presta atenção aqui, a gente não vai partilhar aquele veículo que o seu João comprou para trabalhar como Uber, como carro de aplicativo. Não vamos partilhar o veículo, porque é um instrumento de trabalho. Mas a gente partilha ali os direitos aquisitivos desse bem. Isso quer dizer que a dona Maria vai ter direito ali a uma indenização relacionada à compra deste carro, né? Se foi adquirido durante ali a vigência da união estável ou do casamento na comunhão parcial de bens. Agora que já entendemos, né, os detalhes de cada um dos regimes de bens, eu preciso alertar você que estas regras, elas valem até a data da separação de fato, né? O que é a separação de fato? É aquela data ali em que o casal deixa claro, né, comunica um para o outro que houve a ruptura daquela união, né? Cada um vai para um lado, pode inclusive haver separação de fato, morando na mesma residência.
temos que caracterizar, né, esta ruptura. O casal deixou de ter uma vida em comum. A partir daquela data, cessa ali os efeitos patrimoniais. Depois daquela data, dívidas adquiridas ou também bens adquiridos não serão partilhados, tá? Vocês confundem muito essa separação de fato com a data do divórcio. A gente vai sempre olhar para a data da separação de fato, fazer o levantamento dos bens e das dívidas para fazer a partilha corretamente. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele foi útil para você, já deixa aqui o teu like. Também te convido a seguir o meu canal e ficar aqui de olho nos próximos vídeos dessa série sobre divórcio. Eu agradeço a sua atenção, até o próximo vídeo.